Alô? Estamos agora na página 374 do livro 2, exercício 20. O diagrama abaixo apresenta em unidades arbitrárias a pressão P em um recipiente contendo um gás ideal com volume em função do volume V do gás durante um processo de expansão. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas no parágrafo abaixo, na ordem em que elas aparecem. Vou esboçar bem rapidamente aqui o gráfico pressão versus volume. Tinha uma transformação trapezoidal ali ocorrendo, sendo que no início o volume era uma unidade e a pressão uma unidade. Depois de uma transformação passou para volume 2 e pressão 3. O volume se manteve 3. A pressão se manteve 3 até o volume atingir 4, até o volume atingir 3, perdão. Quando o volume atinge 4, a pressão volta a ser 1. Na etapa em que o gás aumenta de 1 para 2, em que o volume do gás aumenta de 1 para 2, a energia interna, sempre que fala em energia interna, é bom a gente copiar a equação da energia interna para nos lembrar que a energia interna depende basicamente da temperatura, a menos que o gás ganhe ou perca moléculas. Aí não vai depender só da temperatura. Mas se o gás estiver num sistema fechado, sem vazamentos, o N é constante, então a energia interna depende só da temperatura. O que eu preciso, na verdade, é ver o que aconteceu com a temperatura. Aí nós vamos conseguir concluir o que aconteceu com a energia interna. Ele quer do 1 para o 2, do volume 1 para o volume 2. Então, P vezes V sobre T antes é P vezes V sobre T depois. Vou chamar de ponto A e vou chamar de ponto B. Pressão do ponto A, 1. Volume do ponto A, 1. Temperatura A. Pressão do ponto B, 3. Volume do ponto B, 2. Temperatura B. Multiplicação cruzada, a temperatura B fica 6 vezes a temperatura A. Se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou. Depois, na etapa em que o volume aumenta de 2 para 3, a energia interna, agora ele quer de 2 para 3, vou chamar de ponto C, aquele ali, de 2 para 3. PB vezes VB sobre TB é igual a PC vezes VC sobre TC. Pressão do ponto B, 3. Volume do ponto B, 2. As temperaturas eu quero relacioná-las. Pressão do ponto C, 3. Volume do ponto C, 3. Quero saber a relação entre as temperaturas. Como é isobárico, eu já poderia ter terminado o P antes. Multiplicação cruzada, 2TC é igual a 3TB. Então TC passa dividindo 1,5 TB. Então a temperatura C é maior que a temperatura B, 50% maior. Então a energia interna sofre um aumento de 50%. Então aumenta de novo. Se a temperatura aumentou, a energia interna aumenta. Depois ele ainda completa. Na etapa em que o volume aumenta de 3 para 4, a energia interna do gás, o volume foi de 3 para 4. Vou chamar de ponto D. PC vezes VC sobre TC é igual a PD vezes VD sobre TD. Pressão do ponto C, 3. Volume do ponto C, 3. Temperatura, eu quero saber. Pressão do ponto D, 1. Volume do ponto D, 4. Quero saber a relação entre as temperaturas. Multiplicação cruzada, 9TD é igual a 4TC. Ou a temperatura do estado D é 4TC sobre 9. 4 nonos é menor que 1. Então, na verdade, a temperatura D sofreu uma redução em relação à temperatura C. Então, nesse caso, se a temperatura diminuiu, a energia interna diminui. Então, aumenta, aumenta e diminui. É isso aí. Gás sofrendo transformação gasosa, pivotico voltou na cabeça. Ótima questãozinha. Muitíssimo obrigado, querida. Quem dá mais? Fique à vontade, caso não tenhamos dúvidas, eu dou uma avançadinha na matéria, como de praxe. Ô, meu querido, só se for agora.
Voltando à lista. Lista 5, página 14. Lista 5, página 14, exercício 95. Uma companhia distribuidora de eletricidade utiliza em seus postes de transmissão dois tipos de cabo. Os dois modelos de cabo são constituídos por fios cilíndricos de alumínio com resistividade, então ele está me dando o Rho do alumínio, resistividade 2,8 vezes 10 na menos 8 ohm metro. Não é ohm por metro, é ohm metro. Um modelo é constituído por um arco de 7 fios de alumínio, enquanto que o outro é constituído por um maço, agora sim, de 19 fios, faltou o cedilha ali no primeiro maço. Considerando que os fios têm comprimentos iguais, a relação entre as resistências elétricas do cabo mais fino em comparação ao cabo mais grosso é aproximadamente, ele quer a resistência elétrica do fio fino em comparação com a resistência elétrica do fio grosso. É isso que ele quer. E tu vê, ó, ele me disse que um dos fios é composto de 7 fios menores. 7 fios menores, enquanto o outro tem 19 pedacinhos de fio. Não vou contar, mas eu juro que tem 19. Eles falaram que tem o mesmo comprimento e a mesma resistividade. Para que nós possamos calcular a resistência elétrica de um condutor, a gente usa a segunda lei de Ohm, né? Resistência elétrica é resistividade vezes comprimento sobre área. Então vamos lá, resistência elétrica do fio fino, Rho do alumínio. L é o comprimento do fio, que é o mesmo para os dois fios. E se cada fiozinho desse tem uma certa área, e se são 7, eu poderia dizer que a área total é 7A, onde A é a área de cada fiozinho que compõe o maço de fios. A resistência elétrica do fio grosso, também é composto de alumínio, então é Rho. E eu não vou colocar o Rho do alumínio ali, porque esse Rho é igual a esse, vou poder cancelar depois. O comprimento do fio, falou que era o mesmo, L. Só que se ele é composto de 19 fiozinhos e cada fiozinho tem uma área A, a soma dessa área que vai transmitir corrente elétrica fica 19A. Se eu quero a relação da resistência do fio fino pelo do fio grosso, R do fio fino dividido pelo R do fio grosso ficaria Rho vezes L sobre 7A dividido por Rho vezes L sobre 19A. Isso é uma divisão de fração, que é a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Rho vezes L dividido por Rho vezes L dá 1, só porque o comprimento era igual dos dois fios e porque era feito o mesmo material. A área da seção de um dos fiozinhos corta a área da seção do outro fiozinho. A resistência do fio fino dividido pela resistência do fio grosso dá 19 sétimos. Mas ele fez a divisão, né? 19 dividido para 7, 2 vezes 7, 14, sobra 5, vírgula abaixo 0, 7 vezes 7, 49, sobra 1, aproximadamente 2,7. Show de bola. Boa questãozinha. Próxima. Eu agradeço, professor.